Bom, pessoal, então continuando, a ideia do vídeo agora é trazer para vocês algumas dicas para ajudá-los nos primeiros passos no Jupyter Notebook, tá? Eu estou aqui com o notebook que nós criamos no vídeo anterior aberto, tá? Eu vou voltar aqui para a aba da pasta da aula 1, onde nós criamos o notebook, e reparem que o ícone dele está verde, né? E ele tem um aviso aqui que ele está running, certo? Isso quer dizer que ele está ativo, ele está consumindo recursos do meu sistema, né? Então você pensa, bom, então vou fechar aqui no xizinho do navegador e eu acabo com isso, né? Mas a gente percebe que ele mesmo assim, ele continua aqui consumindo recursos do meu sistema, né? Então, assim, primeira lição, né? Para fechar o notebook, vou abrir ele novamente aqui, tá? Clicando nele. Para fechar em definitivo o seu notebook, você vem em Arquivo e Fechar, certo? Agora sim, repara que ele ficou pretinho e sumiu o aviso aqui que ele estava em funcionamento, tá? Agora sim, eu estou com o Jupyter Notebook ativo, ele está funcionando, porém o notebook que eu criei na aula anterior está fechado, tá? Então essa aqui é a dica que eu queria dar nesse começo do vídeo. Eu vou voltar aqui para a pasta do meu projeto, eu vou entrar na pasta 2, da aula 2 que eu já criei, e eu vou criar um notebook aqui dentro. Então eu vou vir aqui em Novo, Python 3. E eu vou dar um nome para esse notebook, que eu vou chamá-lo de Primeiros Underline Passos, tá? Beleza. Então, como eu falei, a ideia de se trabalhar no Jupyter Notebook é você vir construindo passo a passo, bloco a bloco, a sua lógica, né? A sua linha de raciocínio, validando cada etapa, né? Você consegue entrar com alguma lógica, entrar com alguns dados e obter uma saída em cada bloco, né? Foi como eu mostrei no vídeo anterior. Se eu pego aqui uma variável que vale 10, outra variável que vale 5, e eu pego uma terceira variável que vai receber x mais y, né? Vou rodar aqui, certo? E agora eu quero saber quanto que vale z. Então eu vou printar z. E aí repara que ele printou 15, né? Obviamente, porque x vale 10 e y vale 5, né? E tudo que a gente vai construindo vai ficando em memória. Se eu quiser printar x agora aqui e dar um run, ele vai printar. Se eu quiser printar y agora, ele vai printar. Então tudo fica em memória, então você consegue vir construindo passo a passo a sua lógica, tá? A sua linha de raciocínio. Mas só precisa ter cuidado com o quê? Atente-se na sequência, tá? Então repara que aqui é a primeira entrada, aqui é a segunda entrada e a segunda saída, terceira entrada, terceira saída, quarta entrada, quarta saída, né? Eu posso executar fora de ordem se eu quiser. Então se eu quiser mudar aqui, agora z vai valer 12, tá? E aí que eu executo x, executo y, eu executo z aqui, né? Aí você pega e executa aqui o primeiro novamente, né? E aí eu printo o z aqui, né? Z valendo 15. Aí você fala, pô, peraí, né? Eu disse aqui que z vale 12, né? Eu não mexi mais com z em nenhum bloco. E agora ele está valendo 15? Como assim? Né? Por quê? Porque se a gente for observar a sequência, antes do 10 eu executei o passo 9, né? Então não é uma boa prática executar os blocos fora de sequência, tá? Na dúvida, ficou muito confuso, ficou muito complexa a lógica, vem aqui em kernel e dá um reiniciar e limpar as saídas, tá? Assim você zera as saídas e você verifica se o seu código está funcionando como esperado, sendo executado sequencialmente, tá? Essa aqui é uma dica do Jupyter Notebook. Você consegue mudar os blocos de posição, por exemplo, eu quero mandar esse bloco lá para baixo, né? Você consegue avançar ou subir esse bloco, tá? Então assim, você consegue remover alguns blocos. Então se eu vier aqui em editar e der um delete aqui, eu consigo deletar. Ou eu posso usar o atalho, né? Eu clico na célula aqui do lado de fora e aperto o D 2 vezes, né? E ele também deleta. Então, enfim, tem uma série de funcionalidades, mas a ideia básica do Jupyter é essa, tá? Uma outra funcionalidade bem legal do Jupyter é o suporte para lidar com Markdown.
tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou vir aqui em célula, tá? Tô com uma célula selecionada e vou mudar o tipo dela, tá? Por padrão, o tipo dela é code, né? Para a gente digitar os nossos códigos em Python. Eu vou alterar para Markdown, tá? Repara que sumiu aqui esse indicador, né, de sequência que fica aqui na lateral, tá? Então, Markdown eu consigo trabalhar com texto, por exemplo, né? Então, vou digitar aqui texto teste, né? Vou dar um run, repara que ele renderizou o meu texto. Então, aqui eu consigo redigir o texto do tamanho que eu quiser, tá? Eu consigo colocar título, por exemplo, eu vou dar um espaço aqui, vou dar 2 espaços, e aqui em cima eu vou colocar um cerquilha, espaço, título 1, tá? Vou dar um run. Lá, repara que ele renderizou um título, né? Se eu der mais pula linha, cerquilha, cerquilha, espaço, título 2, pula linha, cerquilha, cerquilha, espaço, título 3. O dou um run, repara que ele foi criando aliás, aqui tinha que ser 3 cerquilhas, né? Isso. Aí repara que ele vai criando uma hierarquia de títulos, tá? Eu consigo também aplicar, criar listas, né? Por exemplo, eu quero criar uma lista aqui não ordenada, né? Eu posso usar um asterisco, espaço, item 1. Pula linha, asterisco, espaço, item 2. Pula linha, asterisco, espaço, item 3. Tá? Vou dar um run. Repara que ele renderizou aqui uma lista não ordenada. Para trabalhar com lista ordenada, vou criar aqui embaixo, né? Vou chamar de ponto, item 1. 2 ponto, espaço, item 2. Pula linha, 3 ponto, espaço, item 3. Vou dar um run. Ele aqui renderizou uma lista ordenada, tá? Eu consigo aqui em Markdown trabalhar com tags HTML, né? Então, por exemplo, digamos que eu queira usar aqui um separador, né? Posso usar uma tag hr, por exemplo. Dar um run, aqui, ele criou um separador, né? Eu quero pôr um separador aqui também, né? No hr, ele criou um separador. Eu quero quebrar algumas linhas, né? Eu posso pôr um B, desculpa, é B, né? Não é BR, é B. Não é BR sim, né? Confundi aqui. BR, né? Vou dar um run, repara que eu pulei algumas linhas, né? Então aqui ele suporta tags HTML. Eu poderia inclusive colocar aqui um negrito, por exemplo, né? Colocar um B, né? Olha lá, ele aceitou. E esse aqui itálico, né? Por exemplo, I, né? Para que ele aceitou. Mas o próprio Markdown já tem recurso para você tratar o texto, colocar negrito, itálico, né? Por exemplo, este texto está em... Você põe um asterisco, itálico, outro asterisco, tá? Olha lá, a palavra itálico ficou em itálico, né? Sem precisar da tag HTML, né? Este texto está em 2 asterisco, negrito, 2 asterisco, tá? Vou dar um run. Olha lá, esse texto está em negrito, tá? Então, assim, você consegue aplicar tags HTML aqui à vontade, tá? Vou dar um hr aqui para criar um separador, vou dar um run. Você consegue trabalhar aqui com expressões LaTeX, tá? Para quem não conhece, LaTeX é uma linguagem própria para produção científica. Então, através de LaTeX, você consegue formular das mais simples até as mais sofisticadas equações matemáticas, tá? Para trabalhar com LaTeX aqui, eu vou dar um Enter aqui. Por exemplo, eu quero colocar uma equação. Vou colocar uma equação bem simples aqui. Então, vai ser... Você coloca sempre cifrão, cifrão, e a sua equação tem que estar entre os cifrões, tá? Então, vou colocar aqui y igual a x mais b, tá? Aqui, eu vou dar um run. Olha lá, ele renderizou a minha equação, né? Então, posso colocar aqui, por exemplo, for all para todo i pertencente a i, por exemplo, tá? Vou dar um run, olha lá, né? Então a gente consegue aqui expressar algumas
equações, algumas não, a gente consegue formular. Nunca tive eu nunca tive uma equação que eu não consegui formular em LaTeX, tá? E aqui no Jupyter você consegue utilizar os seus códigos LaTeX para formular essas equações, tá? O Markdown tem uma série de funcionalidades, aqui é só o básico para vocês, tá? Eu vou disponibilizar este link na descrição do vídeo. Aqui tem várias dicas, aqui é uma folha de cola de Markdown que você pode aprender a trabalhar, por exemplo, criar links, né? Aqui é interessante, né? Então olha lá, que legal, né? Por exemplo, digamos que eu queira, vou até copiar aqui o link do Google, né? Vamos lá, né? Copiar, e eu quero vir aqui, vou aqui na minha célula Markdown, né? Colo aqui e aqui eu coloco o texto do link, por exemplo. Clique aqui para fazer o download, né? Vou dar um run. Olha lá, ele criou aqui o meu link, né? Quando eu clico nele, ele me redireciona para a página que eu configurei ali no link, né? Então você consegue trabalhar, nossa, tem muita coisa legal, consegue incluir imagem, consegue trabalhar com tabelas, né? Renderizar tabelas na sua tags HTML, enfim. Gente, eu recomendo que explore essa documentação aqui de Markdown e que você realmente faça uso para estruturar a sua pesquisa, o seu trabalho, a sua linha de raciocínio, você faça uso do Markdown. Você consegue intercalar, trazer o parecer do seu experimento, colocar o trecho de código que valida essa sua visão e etc. Enfim, aqui o céu é o limite, tá? Então, nesse primeiro momento, a ideia era mais apresentar aqui os primeiros passos do Jupyter Notebook. No próximo vídeo, a gente já vai fazer a instalação do Pyomo e de algum solver livre para que a gente possa começar a modelar os nossos problemas de otimização, tá bom, pessoal? Novamente, na descrição do vídeo eu vou deixar todas as referências e qualquer dúvida vocês podem deixar aí algum comentário que a gente vai se falando, tá bom, pessoal? Um abraço e valeu!